Você já precisou alimentar um circuito ou uma carga com uma tensão acima do que você tinha disponível? Seja em fontes auxiliares, pequenos conversores embarcados ou sistemas fotovoltaicos, o conversor boost é sempre uma das primeiras opções para elevar a tensão de forma eficiente. Mas nem tudo é tão simples quanto parece. Controlar uma topologia que naturalmente tende à instabilidade, lidar com um pico de tensão durante a inicialização e garantir que a tensão na saída não vai aumentar indefinidamente são alguns dos desafios práticos do conversor boost. Neste vídeo eu vou te mostrar como resolver esses problemas usando o CI UC3842. A gente vai passar por todo o dimensionamento do circuito, entender os cuidados do projeto e, claro, ver isso funcionando na bancada. Bom, pessoal, para consolidar o conteúdo sobre os CIs da família do C3842 que eu apresentei no vídeo passado, resolvi mostrar uma implementação prática do conversor boost. E como todo bom projeto de eletrônica, o primeiro passo é dimensionar os componentes. Então bora aqui para a tela do computador. Aqui eu tenho a planilha de cálculo que eu usei para projetar esse conversor. Os principais parâmetros do projeto estão aqui, tensão de entrada variando de 10 a 25 volts, tensão de saída de 30 volts para uma potência de 15 watts. Eu considerei uma frequência de chaveamento de 100 kHz. E aqui são os parâmetros de ripple para o projeto do indutor e do capacitor. No caso do indutor, considerei um ripple máximo de 25% da corrente de entrada e na saída o ripple de tensão vai ser de 1% da tensão de saída. Com base nesses parâmetros eu calculei aqui a variação da razão cíclica. Dependendo da tensão de entrada pode variar de 16% a 67% aproximadamente. Aqui a corrente de saída vai ser de meio ampere em operação nominal. E a corrente de entrada vai variar dependendo da tensão. Então, quanto menor a tensão na entrada, para a gente manter a potência na saída, maior vai ser essa corrente. Então, a corrente máxima vai ocorrer para os 10 volts na entrada, que resultou aqui em torno de 1,9 amperes. E existe uma condição que eu chamei de 50%, que é a condição de 50% de razão cíclica, onde o ripple de corrente é maior. E aí eu considerei essa corrente para o projeto do indutor, que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui no canal eu já mostrei a teoria completa do conversor boost, então se vocês quiserem assistir depois, vou deixar o link aqui no card. Então eu não vou entrar a fundo em cada equação, eu só vou abordar aqui alguns pontos importantes para o projeto que vocês devem se atentar. O cálculo do indutor do boost ele pode ser feito com base na tensão de entrada, conforme essa equação, ou com base na tensão de saída. E como eu mencionei, o pior caso para o ripple de corrente ocorre quando a razão cíclica é de meio ou de 50%. E como nessa aplicação a razão cíclica vai excursionar de 17% a 67%, então ela pode passar por esse ponto de 50%, que é o pior caso. Então eu projetei um indutor considerando isso. Substituindo aqui nessa equação o D por 0,5, a gente chega nessa equação de baixo e resultou nesse indutor de 240 microhenry. O ideal é usar um indutor igual ou maior do que esse, para garantir essa condição de ripple, mas aqui em casa o que eu tinha mais próximo era de 220 microhenry. E aí o ripple resultou em 340 mA e esse vai ser o ripple na pior condição. Se eu operar com 10 volts na entrada ou 25, o ripple vai ser menor do que esse. O projeto do capacitor eu levei em consideração dois critérios. Um deles é o critério de ripple em alta frequência, que é aquele que eu mostrei para vocês no vídeo teórico sobre o conversor boost. Nesse caso, a gente calcula uma capacitância mínima para atender o ripple de tensão desejado. Como eu considerei um ripple de 1% da tensão de saída, isso resultou em 22 microfarads. Mas existe um outro critério, que é o critério do transiente de carga, em que a gente calcula um capacitor para segurar a tensão, digamos assim, quando ocorre uma variação abrupta de carga na saída. Então, quando a gente liga a carga de uma vez, de 0 a 100%, ou desliga de uma vez, a tensão tende a afundar ou a subir e apresentando assim esses transitórios de overshoot ou undershoot. Esse cálculo ele leva em consideração o step de corrente que a gente quer, no caso eu considerei de 100%, então vai ser de meio ampere, e também o quanto a gente quer de sobretensão, de overshoot durante o transitório. E eu considerei que no máximo 10% de overshoot está ok. E aí a gente precisa levar também em consideração qual que é a frequência de cruzamento da malha de controle. A priori a gente não sabe ainda porque eu não projetei essa malha. Mas para o conversor boost, como eu vou mostrar para vocês depois, é comum a gente adotar uma frequência de cruzamento sendo 1/4 da frequência do zero do semiplano direito. Então o conversor boost ele tem uma função de transferência com um zero no semiplano direito, o que dificulta o projeto do controlador, e esse zero pode ser calculado usando essa equação bem simples aqui. Uma vez que a gente tem essa frequência, a gente vai considerar 1/4 dela nessa equação, e a gente consegue calcular o capacitor, que nesse caso também resultou em 22 microfarads.
Mas isso porque eu tolerei, né, um overshoot de 10%. Se eu quisesse menos, sei lá, 5%, já ia para 44, né? Ou 2% já ia para 110 microfarad. Então, quanto menos overshoot você quiser, maior vai ser a capacitância. E aí, com esses dois critérios, a gente deve escolher um capacitor que tenha a maior capacitância entre eles e a menor resistência série equivalente. Então, para o critério de cima, a gente tem uma resistência série equivalente máxima de 90 miliohms e para o de baixo de 3 ohms. Então, esse critério aqui ele vai sobressair em relação à questão da resistência série equivalente. Também é comum associar capacitores de diferentes tecnologias, né? Capacitor cerâmico ou de filme com capacitores eletrolíticos ou de tântalo. Isso é válido quando a gente precisa de uma capacitância muito elevada, né, para esse critério da transiente de carga. Aqui, por exemplo, para 1% de overshoot, resultaria em 220 microfarad. Então é difícil a gente alcançar esse valor com capacitores cerâmicos. Aí a gente poderia usar capacitores cerâmicos de 22 micro ou 30 micro para atender o critério de input de frequência e um capacitor eletrolítico de 220 para atender o critério de transiente de carga. Uma vez definidos os componentes passivos, a gente dimensiona os semicondutores de potência. Comecei aqui pelo diodo, calculei a corrente média, corrente eficaz e corrente máxima em cima dele. A tensão de bloqueio no conversor boost é a própria tensão de saída, então o componente tem que suportar essa tensão. No meu caso é 30 volts. Com base nisso, eu escolhi o diodo IN5822 que eu tinha aqui em estoque. No datasheet, o fabricante já informa que a equação para o cálculo das perdas em condução. Então eu considerei essa equação, o que resultou em 276 mW. E como não tem nenhuma informação com respeito ao tempo de recuperação reversa ou carga de recuperação reversa desse diodo, por se tratar de um diodo Schottky, acredito que é muito baixo esse parâmetro, por isso que o fabricante não informou. Então eu desconsiderei aqui as perdas por chaveamento. E com base nessa potência dissipada, a gente consegue estimar qual que vai ser a elevação de temperatura sobre o componente, que nada mais é do que a potência dissipada vezes a resistência térmica entre junção e ambiente. E esse parâmetro é fornecido no datasheet. Ou seja, para a operação no pior caso, o diodo pode apresentar uma elevação de 22 graus lá na junção, em relação ao ambiente, tá? Então tem que somar essa elevação com a temperatura ambiente. Para o MOSFET eu fiz a mesma coisa, calculei os esforços de corrente e tensão. No vídeo sobre como selecionar MOSFET eu ensino como calcular resistência RDS-on máxima. Aqui, por exemplo, eu considerei que as perdas em condução podem contribuir com no máximo 10 graus de elevação. Então isso limita a resistência RDS-on em 100 mΩ. Eu tenho que escolher um MOSFET com uma resistência menor que essa. E aí eu escolhi o IRZ44N, que tem uma resistência RDS-on de 28 mΩ. Aqui os parâmetros dinâmicos para a gente calcular as perdas por chaveamento, que também já ensinei no canal. O primeiro passo então foi calcular o resistor de gate, os tempos de comutação, e aí a gente calcula as perdas em condução com base na corrente RMS e na resistência RDS-on. As perdas por chaveamento com base nos tempos de comutação e na frequência de chaveamento. Somando tudo, a gente tem as perdas totais no MOSFET, que deu aqui 771 mW. E aí a elevação de temperatura no MOSFET resultou em 30,8 graus Celsius, que também está bem ok. Com relação aos componentes externos do CI, vale ressaltar que eu considerei aqui o C3843, porque ele tem uma tensão de operação menor na entrada. Como eu quero uma faixa de 10 a 25 volts, o C3842 começa a operar a partir de 16, então a gente ia perder ali uma faixa de operação. Com esse aqui, eu consigo alimentar com a tensão direta da entrada, mas eu vou usar também um regulador linear de 15 volts para limitar a tensão quando passar acima desse valor. O primeiro passo, então, é calcular o oscilador RC. Aqui tem uma dica importante, que essa frequência do oscilador ela não é igual à frequência do chaveamento. Acho que eu falei no vídeo passado que era a mesma coisa, mas na prática eu percebi que não. A frequência do oscilador deve ser o dobro da frequência de chaveamento. Então, por isso que aqui no cálculo eu considerei 2 vezes a frequência de chaveamento desejada. Aqui eu atribuí um valor de 5,6 kΩ para o resistor e calculei a capacitância com base então na frequência. O resistor shunt deve resultar em 1 volt quando passar a corrente máxima do MOSFET por ele. Então esse resistor ele vai em série com o MOSFET. Também expliquei isso no vídeo anterior. Aqui resultou em 376 mΩ e eu adotei o valor de 390, é um valor comercial. E é muito importante lembrar de calcular a dissipação em cima desse resistor, porque ele dissipa consideravelmente, o que resultou em quase 1 watt.
Isso porque a tensão, né, o CI, ele usa uma tensão muito elevada no shunt. Essa tensão de 1 volt, ela ajuda a diminuir o impacto de ruído, porém, ela aumenta muito a dissipação no resistor. Tem como implementar com um resistor menor, aí precisa aplicar um offset nessa medição, mas eu não vou entrar nisso agora, depois eu posso explicar para vocês. O último passo aqui para a gente colocar esse CI para funcionar é calcular o compensador. Essa é a topologia que eu usei, que é um compensador do tipo 2, e a gente tem aqui o divisor resistivo da saída, que vai medir a tensão e comparar com a referência de 2.5 volts, então a gente precisa dimensionar esse divisor para resultar nessa tensão quando aqui na saída tiver 30 volts. Eu arbitrei um valor para o resistor superior de 15 kΩ e calculei o resistor inferior para resultar em 2.5, né, o que deu 1.3. Na prática, eu tive que ajustar um pouco esse resistor superior para ficar ali em torno de 14.3, já que eu usei um resistor menor aqui na parte de baixo. Com relação ao compensador em si, eu usei o software Power Stage Designer, que ele facilita muito a nossa vida na hora de projetar o controlador. Lá na área de membro, eu postei um vídeo completo sobre esse software, abordando todas as ferramentas que tem lá dentro. Mas para resumir aqui, a gente tem essa aba do Loop Calculator, então eu entrei com os parâmetros do meu projeto aqui, tensão de entrada, tensão de saída, corrente, a indutância e a capacitância da saída. Escolhi o esquema de controle, que é o boost no modo de corrente, Current Mode Control, que é o esquema de controle implementado pelo CI, o C3843, 42 e todos da mesma família, né? E aqui embaixo escolhi o compensador, que é o tipo 2. Essa parte de informação de ganho, a gente consegue esses valores lá no datasheet. No meu caso, eu usei o resistor shunt de 390 mΩ. O ganho desse resistor da medição de corrente lá dentro do CI é de 3 vezes. O ganho de tensão em malha aberta do amplificador de erro é de 90 dB e a largura de banda do amplificador de erro é de 1 MHz. Além disso, a gente precisa colocar aqui o valor do divisor resistivo, 14.3K e 1.3K. E por fim, a gente precisa informar aqui qual que é a frequência de cruzamento desejada para uma área de controle. A frequência de cruzamento é a frequência na qual o ganho, aqui em vermelho, cruza o 0 dB. E ela está atrelada à velocidade de resposta da malha de controle. Quanto maior essa frequência de cruzamento, mais rápida vai ser a malha de controle. Porém, a gente não pode aproximar ela muito da frequência de chaveamento, porque senão esse ripple em alta frequência começa a influenciar no controle. O controle vai tentar compensar o ripple, né? O ideal é usar uma frequência de cruzamento entre 1/5 a 1/10 da frequência de chaveamento. Então, como eu tenho aqui 100 kHz, se eu usar 1/10, né, uma década abaixo, daria 10 kHz, que estaria ok. Mas aí quando eu uso os valores, observem que a margem de fase aqui fica muito baixa, 31 graus. Normalmente é recomendado usar acima de 45 para garantir uma boa estabilidade. E a margem de ganho também ficou instável. Isso ocorre porque, como eu expliquei para vocês anteriormente, o conversor boost possui um zero no semiplano direito e isso dificulta o projeto do controlador, né? Uma recomendação é usar 1/4 da frequência do zero do semiplano direito, que está aqui em cima, 4.8 kHz. Então, se a gente adotar 1.2 kHz e usar os valores sugeridos, a gente consegue uma margem de fase próxima de 63 graus e a margem de ganho também estável. E outra dica importante é a gente variar aqui a corrente na saída e a tensão na entrada e ver como se comporta o sistema, se ele ainda vai continuar estável, porque eu projetei para a condição nominal. Então, se eu usar, por exemplo, 0.1 aqui, a margem de fase ainda está ok, a margem de ganho também. E se por acaso eu aumentar aqui a tensão de 10 para 25, né? Olha só, a margem de fase cai um pouco, antes estava próximo de 60, caiu para 53, mas ainda está acima dos 45 graus. Bom, com tudo isso projetado, a gente consegue passar aqui para a etapa de simulação. Eu tenho aqui o conversor boost com o mínimo de componente que a gente precisa para fazer ele funcionar. E eu vou simular aqui para a gente ver o que acontece na tensão de saída. Bom, aqui eu tenho o gráfico da tensão. Notem que ela apresentou um pico considerável na partida, chegando aqui próximo de 40 volts. E também uma resposta bem lenta. Aqui eu considerei uma carga leve, não está aqui com carga nominal. E quando a gente tem uma carga leve na saída, o controle tende a ficar mais frouxo, né, digamos assim. Então ele pode diminuir o ganho da planta, né, e a gente tem essa resposta mais lenta. E tem uma outra característica do conversor boost, é que a entrada é ligada diretamente ao capacitor de saída através aqui do indutor. Então no momento que a gente liga a fonte ou liga o conversor, esse capacitor de saída precisa ser carregado.
Por isso, a tendência é a gente ter um pico de corrente elevado aqui para carregar o capacitor. E o conversor, como a tensão na saída está bem abaixo do que ele quer, que é os 30 volts, ele tende a aumentar muito a razão cíclica do PWM, né, saturar às vezes o PWM, para aumentar rápido essa tensão. E é o que a gente observa, se a gente pegar aqui a corrente no MOSFET, é um valor de pico considerável, aqui, ó, chegando em 10 amperes. Só para a gente conseguir carregar esse capacitor de saída. E isso na prática pode danificar o MOSFET, o que aconteceu comigo. Na hora que eu testei na bancada a primeira vez funcionou, mas a segunda com uma tensão maior aqui na entrada, o pico de tensão foi tão grande que queimou o MOSFET. Então uma solução simples que a gente costuma implementar no conversor boost é adicionar um diodo de bypass que ele vai ligar a tensão de entrada direto na saída. Aí esse diodo vai carregar o capacitor mais rápido e quando o CI começar a chavear já vai ter uma corrente, uma tensão previamente carregada na saída. Simulando essa condição, reparem que a tensão na saída agora apresenta um pico bem menor e a corrente no MOSFET também não aumentou tanto. Está aqui em 5 amperes, sendo que antes chegou em 10 amperes quase, né? Uma outra opção é implementar um circuito de soft start que vai garantir que a tensão na saída aumente aos poucos até chegar no valor de referência. Lá no datasheet do fabricante a gente tem esse circuito que utiliza um resistor e um capacitor e atua diretamente na tensão do pino comp, que também corresponde à tensão na saída do amplificador de erro de tensão, ou seja, a gente está afetando aqui diretamente a referência da malha de corrente. Quando o circuito é ligado, esse capacitor está descarregado e esse transistor PNP fica polarizado de modo que a tensão no pino comp também é nula. E à medida que esse capacitor vai carregando aqui através do resistor alimentado pela tensão de referência, que é 5 volts, a tensão no pino comp também aumenta, até no momento em que a tensão no capacitor fique maior do que a tensão no pino comp e esse transistor abre, tirando esse circuito da jogada. O projeto desses componentes pode ser feito considerando a equação de carga do capacitor, que está aqui ao lado, e se a gente isolar a constante de tempo, que é dada por R vezes C dessa equação, a gente consegue arbitrar um valor para o resistor e depois calcular o capacitor com base no tempo desejado para o soft start. Para ficar mais claro o papel desse circuito, eu simulei aqui o conversor com 10 volts na entrada. Assim a gente tem uma margem maior para a tensão aumentar na saída até os 30. Né? E aqui ao lado, na tensão de saída, dá para a gente ver exatamente essa partida suave da tensão. Inicialmente a tensão vai lá para 10 volts, porque no conversor boost a tensão de entrada é ligada diretamente na saída, então não tem como o conversor operar com uma tensão menor do que a tensão de entrada. Então se eu coloquei 10 volts, ele já parte para 10 volts e depois de um tempo começa a executar essa partida suave da tensão, até chegar nos 30 volts. Além do problema da inicialização, tem uma outra questão importante, que não acontece só no conversor boost, mas em todos os conversores que operam com o controle no modo de corrente. Nessa simulação eu estou operando com 20 volts na entrada, carga nominal na saída, e aqui a gente observa que a tensão está bem regulada em 30 volts, o PWM aqui na saída está ok, porém quando eu mudo essa tensão de 20 para 10 volts, olha só o que acontece. Agora a gente tem um ripple aqui na tensão numa frequência diferente da frequência de chaveamento, que é de 100 kHz, aqui agora está em 28.3 kHz. E olha o que aconteceu no sinal PWM. Agora ele tem uma variação da largura do pulso, então ele fica oscilando a razão cíclica. E esse fenômeno é conhecido como os subharmônicos. E acontece principalmente quando o conversor opera com uma razão cíclica acima de 50%. Que é o que está acontecendo aqui com a tensão de entrada de 10 volts. Bom, para explicar melhor esse fenômeno, aqui eu tenho a corrente no indutor. Em vermelho seria a referência de corrente, que é o comando da malha de tensão. Então sempre que a corrente atinge esse valor, o PWM é resetado e aguarda um próximo ciclo. Então ligou o PWM, ligou a chave, a corrente começa a aumentar. Assim que a corrente atinge o valor de comando, o PWM é resetado e isso acontece o ciclo a ciclo. Esse é o controle no modo corrente que eu expliquei no vídeo passado também. Mas isso funciona muito bem quando a gente não tem perturbação no sistema. Na prática pode acontecer de a corrente no indutor aqui chegar um pouco antes e aí o PWM vai desligar antes e depois ela vai descer mais do que deveria e aí no próximo passo ela vai chegar um pouco depois e aí o PWM vai desligar depois. Aí isso vai variando a largura do pulso. Mas quando a razão cíclica está abaixo de 50%, o controle tem uma margem suficiente para corrigir esse fenômeno. Então ele vai aumentar, depois vai diminuir e aí a corrente vai ficando cada vez mais próxima ali do ideal
e depois entra em equilíbrio. Então abaixo de 50% essa oscilação é atenuada. Acima de 50% não, porque o controle não tem margem suficiente para corrigir isso e cada vez mais a oscilação vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando e a gente vai começar a observar aquela variação estranha no PWM e, consequentemente, vai aparecer um subharmônico na tensão de saída. Então, em vez do ripple ficar ali bonitinho na frequência de chaveamento, vai começar a aparecer uma ondulação em baixa frequência. A técnica mais comum para corrigir isso chama Slope Compensation e ela insere um sinal dente de serra na corrente medida. Então, aqui, observe que a gente tem a medição da corrente e eles estão somando aqui uma forma de onda nessa corrente. Isso faz com que o sinal de comando que sai da malha de tensão, em vez de ser constante, como aqui em cima, ele passa a ter uma oscilação, em dente de serra. Dessa forma, à medida que a corrente tende a chegar um pouco antes, ela vai descer mais, aí na hora que subir, ela vai chegar um pouco depois, só que aí a tensão de comando vai ser menor, então ela vai descer menos, e depois que ela chegar a tensão vai ser maior, e aí isso vai equilibrando a corrente e vai diminuindo a oscilação, vai atenuando a oscilação. Então justamente pelo fato da tensão de comando ser diferente em diferentes pontos, a corrente vai se equilibrando e vai perder aquela oscilação. Agora, como que a gente implementa isso no C3842? Existem algumas maneiras de fazer isso, mas a que eu achei mais simples é usando um BJT, que ele pega a tensão do oscilador, que é uma tensão praticamente em dente de serra, que é a carga e descarga de um capacitor, e insere essa tensão, ele espelha aqui no emissor, e através de um resistor, que a gente chama o resistor de slope, insere essa tensão lá no pino da medição da corrente. O cálculo desse resistor é relativamente simples, então a gente precisa primeiro estimar qual que é a inclinação que a gente precisa, qual que é esse slope, né? Então a gente precisa aqui do valor da resistência do shunt, a tensão de saída menos a tensão de entrada, dividido pela indutância. Isso aqui é exatamente a inclinação da forma de onda da corrente no indutor durante o desligamento, né? Eu somei aqui a queda de tensão no diodo, mas se quiser não precisa. E depois a gente insere esse parâmetro nessa equação de baixo, que considera também o resistor do filtro, aquele filtro RC que coloca na medição da corrente. Eu usei um resistor de 100 ohms, calculando aqui embaixo com base na frequência de chaveamento, resultou em 1.28 kΩ. Eu adotei 1.3. Bom, voltando aqui para a simulação, na parte de cima eu tenho o conversor com esse Slope Compensation. E se a gente analisar as formas de onda nessa implementação, a tensão na saída não tem o subharmônico e o sinal PWM também não tem variação da largura do pulso. Então sempre que você for implementar um conversor com o controle no modo corrente e a razão cíclica for superior a 50%, considere essa compensação, esse Slope Compensation. Agora que eu tenho tudo isso calculado e implementado aqui na simulação, eu consigo validar o conversor como um todo, principalmente a malha de controle. E para testar isso, eu apliquei aqui steps de carga na saída de 50% a 100% da corrente, considerando variações na tensão de entrada. Então, eu testei para 10 volts, 15 volts e 25 volts, atendendo toda a faixa de variação. Bom, o resultado foi bem satisfatório para mim. Observe que a tensão ficou bem regulada em regime permanente e durante os transitórios, a dinâmica da tensão ficou bem ok, apresentando aqui uma queda e um sobressinal de apenas 1 volt. Então eu considero o projeto validado e o próximo passo é implementar na prática. Para testar na prática, resolvi prototipar o conversor em uma placa de dupla face usando uma Dremel. Não sei se vocês conhecem essa técnica de prototipagem, mas basicamente você vai precisar de uma placa de fenolite virgem, uma Dremel. O ideal é usar uma broca fresadora, mas como eu não tinha, usei o disco de corte mesmo. Um lápis para marcar as trilhas, uma régua, borracha, pinça para auxiliar na solda e os componentes em si. O primeiro passo é planejar o posicionamento dos componentes e as trilhas usando algum software de edição de imagem. Eu acabei usando o Draw.io, mas daria para fazer até no PowerPoint. Depois, posicione o CI na placa e com cuidado marque a divisão entre os pinos. E com o auxílio da régua, trace retas entre esses pontos, assim a gente define exatamente a posição do CI e as trilhas para cada pino. Em seguida é só posicionar os demais componentes e ir traçando as conexões conforme o planejado. O resultado fica mais ou menos assim. Eu apaguei os traços que usei como base no início e deixei apenas as linhas que precisam ser fresadas. Aí é só passar a Dremel com bastante cuidado. Como eu não estava com a fresa adequada, acabei cortando demais alguns pontos e tive que emendar. E se for fazer trilha na face inferior da placa,
Basta furar as regiões das vias, desenhar a trilha que vai unir esses pontos e depois passar a fresa. As vias podem ser feitas com terminais de componentes mesmo, é só soldar em ambos os lados da placa. E antes de soldar os componentes, é importante verificar se não tem curto entre as trilhas. E também recomendo dar aquela limpada final para eliminar qualquer oxidação ou gordura dos dedos que ficou na placa. E este foi o resultado final do protótipo. Eu usei um regulador linear de 15 volts para alimentar o CI a partir da tensão de entrada. Aqui embaixo tem o C3843 com todos os componentes externos. Ali atrás eu tenho os componentes de potência, o MOSFET, diodo, o indutor e os capacitores de saída. Infelizmente eu não tinha todos os componentes SMDs, então tive que improvisar com os PTH mesmo. Inclusive no resistor shunt tive que usar 2 de 1 ohm em paralelo, o que resultou em 500 mA. É um pouco acima do projeto, mas vou atualizar a placa assim que chegarem os componentes novos. E é importante usar uma carga mínima na saída do conversor boost, entre 1% e 5% da carga nominal, para evitar que a tensão na saída aumente demasiadamente e cause instabilidade no circuito. Passando aqui para o osciloscópio, podemos analisar a tensão no gate do MOSFET, em amarelo no canal 1, e a tensão de saída do conversor no canal 2 em azul. A frequência de chaveamento ficou em torno de 95 kHz e o sinal ficou bem estável e limpo, como vocês podem ver. Para analisar o ripple de tensão na saída, basta tirar o acoplamento DC do canal. A forma de onda resultante é somente do conteúdo em alta frequência, e com o auxílio do cursor, podemos medir a tensão pico a pico desse ripple. O projeto foi feito para um ripple de 1% da tensão de saída, o que resulta em 300 mV, e aqui na prática obtive um valor bem próximo disso. Neste outro teste, eu mudei a ponteira do canal 2 para medir a tensão no nó de comutação, que corresponde à tensão em cima do MOSFET, e reparem que o sinal também ficou bem limpo, apresentando uma sobretensão de apenas 4 volts. Por isso nem precisei usar snubber. E aqui fica bem nítido o efeito Miller na tensão de gate do MOSFET. Para testar a regulação de carga do conversor, é só medir a tensão sem carga e depois com carga nominal. Aqui na carga eletrônica dá para ver uma variação de apenas alguns milivolts entre as duas condições, o que indica uma regulação muito boa na saída. Existe também a regulação de linha, que avalia a tensão na saída para variações na tensão de entrada. Então eu variei a fonte de entrada de 25 volts até 17 volts aproximadamente, e a tensão na saída não alterou. Abaixo dessa tensão, a razão cíclica do PWM fica acima de 50%, e o CI que eu tinha aqui em casa é o C3845, na verdade. E ele limita a razão cíclica nesse valor, então o conversor acaba perdendo a regulação. Eu comprei o C3843, que vai até 100% de razão cíclica, e assim que chegar eu vou substituir para mostrar o funcionamento até 10 volts. Com a potência indicada na fonte e na carga eletrônica, dá para a gente estimar grosseiramente a eficiência do conversor, que resultou em cerca de 89% nessa condição. Eu levantei a curva de eficiência em função da tensão de entrada e também em função da corrente de carga, e até que não ficou tão ruim, tendo em vista que eu usei apenas componentes que tinha aqui em casa e não otimizei nada do projeto. Com relação aos testes dinâmicos, eu tentei aplicar um step de carga com a carga eletrônica, mas a resposta dela é muito lenta e nem afetou a tensão do conversor. Usando o acoplamento DC dá para ver uma certa dinâmica, mas não é suficiente para avaliar a resposta da malha de controle. Então eu vou bolar um outro esquema para fazer esse teste e depois mostro para vocês. Por fim, testei a proteção de sobrecorrente típica do controle no modo de corrente, que eu expliquei no vídeo passado. Para isso aumentei a corrente da carga eletrônica até ultrapassar o limite do projeto. No osciloscópio dá para ver que o CI derruba a tensão, mas por se tratar de uma carga ativa, ela tenta forçar a corrente, o que resulta nessa dinâmica meio esquisita. Tentei no modo de resistência constante, mas também não ficou muito legal. O ideal seria testar com uma carga resistiva. E esse foi o vídeo de hoje, tenho certeza que vai te ajudar muito nos projetos. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, de se inscrever no canal, e se quiser acessar todos os arquivos de projeto e simulação, considere se tornar membro. Até o próximo vídeo.